Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Este é o programa Mais Saúde, que vai estar com vocês recebendo uma convidada para falar de um tema que vocês adoram: obesidade. Então, eu trouxe hoje para o programa uma colega nutricionista que é, na minha opinião, quem mais entende deste item obesidade, que é a doutora Andréa Naves, que já esteve aqui conosco no Mais Saúde. Já tivemos o prazer de recebê-la, que enriqueceu tanto o programa com as informações. Ela, que além de nutricionista, é educadora física, é diretora da VP Consultoria Nutricional, autora do livro Nutrição Clínica Funcional, um livro também sobre obesidade, e é membro do Instituto de Nutrição Funcional de Medicina Funcional dos Estados Unidos e vice-presidente do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional. Bem-vinda, Andréa. Prazer enorme recebê-la novamente. Prazer é meu, Gisela. Salvo os seus exageros, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo conversando com vocês, tentando esclarecer um pouquinho algumas dúvidas em relação a esse tema tão de interesse de tantas pessoas, né? Já que as pessoas estão cada vez ficando mais obesas, mais gordinhas, então a gente precisa tentar encontrar uma forma de estar cuidando dessas pessoas, né? É uma coisa que as pessoas dizem muito: mas eu controlo a alimentação, eu até faço atividade física, mas por que que eu não emagreço? O que está acontecendo, André? É que, na verdade, os estudos mais recentes têm demonstrado que não basta que o indivíduo simplesmente coma menos, né, e faça mais exercício físico. Existem outros fatores, além da questão calórica, desse balanço calórico negativo, que são fatores cruciais para o aumento de peso corporal. Um deles é o estresse, né? Então eu costumo dizer, se o indivíduo não conseguir modular o seu estresse, controlar o seu estresse, a ansiedade, dificilmente a perda de peso vai ser suficiente, vai ser adequada, né? Ele vai conseguir ter uma perda de peso eficaz. Então o estresse, ele é muito importante. O estresse, ele tem a capacidade de aumentar a deposição de gordura, principalmente na região abdominal, né? Então quanto mais estressado, mais envolvido em ambientes de pressão, né? Esses executivos que ficam muito tempo sentados, pessoas que estão extremamente expostas a uma pressão muito intensa pelo trabalho, né, que é o estresse ocupacional que a gente fala. Então, tudo isso causa um aumento de gordura abdominal, principalmente. E um outro fator que eu considero de extrema importância, né, então, o estresse e a exposição tóxica, para mim, são os dois fatores cruciais para o desenvolvimento da obesidade, né? Exposição tóxica. Gente, vocês vão ouvir muito hoje esse assunto no programa, porque nós temos como evitar essa exposição tóxica e a doutora Andréa Naves vai nos dizer. Mas eu convido você a participar. Aproveita hoje que temos essa ilustre convidada, que não é nada de modéstia, não. Vamos lá, realmente é uma tremenda profissional, estudiosa. Realmente, cada vez que ela lança um livro, a gente tem que parar para ler e estudar, porque é tanta informação, as palestras são fantásticas, as aulas na VP eu não perco uma, né? E você pode estar participando aqui conosco e fazendo a sua pergunta. Ligue aqui. Ligue 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Você pode estar mandando seu e-mail ou você pode participar desse jeito fantástico que é através do SMS do seu celular, de onde você estiver, no seu carro, ouvindo o programa. Nós aqui na Rede Canção Nova, né, que estamos por esse Brasil afora. Você também, além fronteiras, pode estar participando pelo seu e-mail, mas o celular é um meio realmente muito fácil e rápido. É só digitar CNSP, dá um espaço, faz a sua pergunta e não esquece de colocar o seu nome e da onde você está falando e manda aqui para 49.400. CNSP, espaço, a pergunta, seu nome, da onde você está falando e manda aqui para 49.400. André, exposição tóxica, explica para os nossos ouvintes exatamente do que se trata e onde que eles encontram essa exposição tóxica no dia a dia. Não basta a gente viver numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, basta sair na rua, a gente está exposto a uma grande quantidade de toxinas, de substâncias
tóxicas, né, de substâncias que vão comprometer a nossa saúde. Vai causar um monte, então o ar que a gente respira já traz um monte de substâncias tóxicas, tem vários trabalhos, inclusive muito recentes, mostrando que a poluição do ar, a poluição atmosférica, ela pode levar a um desenvolvimento de obesidade, principalmente pela exposição ao monóxido de carbono. Então essa exposição contínua ao monóxido de carbono pode causar uma desregulação, uma alteração no nosso metabolismo, que leva ao acúmulo de gordura corporal e, claro, a inúmeras outras doenças associadas a isso, né? Outra forma de exposição tóxica, além do ar que a gente respira, está nos alimentos que a gente consome, né? Então, por exemplo, a gente consome animais, são frango, o boi, o peixe, altamente intoxicados também, porque a ração deles é uma ração que muitas vezes não é cuidada, que tem muitos metais tóxicos, chumbo, cobre, alumínio, né? Então, a ração tanto dos peixes quanto desse tipo de carne. Você pode ter também o uso de antibióticos e hormônios para aumentar, né, o tamanho do gado, o tamanho do frango. Então, isso tudo fica na carne que a gente consome e isso entra em contato, quando a gente consome esse alimento, entra em contato com o nosso organismo, causando inúmeras alterações que podem levar ao acúmulo de peso corporal. Além das carnes, até mesmo os vegetais, né? Por conta do uso dos agrotóxicos. Então, acabou de sair, inclusive, o relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos da Anvisa, de 2009. Na verdade, é um programa esse, o PARA, é um programa que ocorre desde o ano de 2002, e todo ano eles soltam um relatório, porque existe todo um acompanhamento, né, anual da contaminação de agrotóxicos em alimentos. E o PARA recente mostrou que os alimentos mais intoxicados com agrotóxicos são o pimentão, o pepino e o morango, né, e a uva. E mais um pouquinho para baixo a couve. Então, esses alimentos são potencialmente intoxicados com agrotóxicos, com pesticidas, herbicidas que se usa na lavoura, né? E o pior de tudo isso, Gisela, é que não é só o fato de eles estarem intoxicados, mas muitos desses agrotóxicos são proibidos por lei, né? Então, foi encontrado muito tipo de agrotóxico que, inclusive, a Anvisa não regulamenta o uso, né? Então, o uso desse tipo de alimento também pode contribuir para o acúmulo de gordura corporal. Então, por exemplo, a gente também não dá para ter uma alimentação totalmente orgânica, né? Porque, primeiro, que a gente não tem todas as culturas ainda e às vezes, a cultura é um pouco mais cara, a pessoa não tem condição de comprar. Então, a gente pede, pelo menos, para evitar o consumo desses alimentos muito tóxicos, né? Então, a gente opta por esses serem orgânicos e, claro, sempre estimulando o consumo de frutas e verduras nas pessoas, né? Mas que tomam um pouquinho cuidado com a questão das toxinas, né? Dos agrotóxicos utilizados. E uma outra forma são os migrantes de embalagens, são substâncias tóxicas que são consideradas migrantes de embalagens, né? Que, por exemplo, a gente quando consome um alimento industrializado, ele vem muitas vezes numa latinha de alumínio, né? Então o alumínio é um metal tóxico que pode se acumular no cérebro, inclusive, né? Causando uma neurotoxicidade, que a gente chama, então uma toxicidade cerebral. E eu acredito, Gisela, que a alta exposição tóxica a esse, por exemplo, alumínio, mercúrio, é uma das causas das doenças neurológicas dos dias de hoje, né? Do aumento na epidemiologia das doenças neurológicas, como Alzheimer, mal de Parkinson, enfim. Então, não só a obesidade, mas doenças neurológicas também. Além do alumínio, a gente tem nessas embalagens de biscoito, embalagem de caixinha, né? Essas embalagens elas são revestidas com plástico. E é utilizado na fabricação do plástico, é utilizada uma substância chamada bisfenol A, ou fitalatos, né? Essas substâncias já são muito bem estudadas pelos cientistas do mundo inteiro e elas têm a capacidade de estimularem a produção de novas células de gordura no nosso organismo. Socorro! Quer dizer, a gente acreditava que a gente só produzia novas células de gordura no último trimestre da gestação, no primeiro ano de vida e na adolescência. Hoje a gente sabe que existem vários gatilhos ambientais que levam a essa aceleração na produção de novas células de gordura, né? Então, o bisfenol A está em todos os compostos plásticos, bisfenol A e fitalatos, né, estão em todos os compostos plásticos. Então, tudo que a gente usa para condicionar os alimentos no plástico é prejudicial para a nossa saúde. Então, por exemplo, o uso dos potes plásticos na cozinha, o filme plástico, as garrafas de plástico, né? Então, assim, eu tenho toda a minha conduta com o paciente, eu peço muito para ele reduzir a exposição ao plástico. Porque qual é o problema? Essas substâncias, nós chamamos de substâncias xenoestrogênicas, né? Então, xenobióticos, enfim. Essas substâncias, elas se acumulam com muita facilidade no nosso organismo, mas também no ambiente. Elas são bioacumuladoras, né? No ar, na água, no solo.
E é muito difícil a gente conseguir eliminar essas toxinas do nosso organismo. Então, uma vez em contato com elas, é muito difícil a gente conseguir fazer um processo de desintoxicação dessas substâncias. É mais fácil, por exemplo, a gente desintoxicar metal tóxico, alumínio, mercúrio, do que desintoxicar os xenestrógenos, né? Então, por isso que eu peço muito para minimizar a exposição, né? Principalmente os compostos plásticos, que a gente sabe que, mais do que comprovado, que eles levam ao desenvolvimento de inúmeras doenças, câncer, diabetes, inclusive o aumento da gordura corporal. Andréa, são esses migrantes de embalagens, são quando os alimentos são mais gordurosos ou qualquer tipo de alimento? Na verdade, assim, como essas substâncias, elas têm uma composição química de uma gordura, elas são transmitidas para o alimento mais facilmente quando o alimento é rico em gordura. Então, por exemplo, você guardar uma carne dentro de um pote plástico, né? Existe uma facilidade maior dessa substância dela se migrar da embalagem para o alimento. Então, quanto mais gorduroso o alimento, mais a gente tem que evitar a exposição a ele a uma embalagem plástica. Então, aquela margarina naquele potinho plástico é uma bomba. Fora Uma que bomba. margarina, sem comentários, né? Bom, Uma conclusão. bomba. Se você está indo no supermercado, aí você vê aqueles frios embalados com aquele filme plástico, como é que a gente faz? Então, eu sempre... Primeiro que assim, né? Estimular o consumo dos embutidos, por exemplo, não é uma coisa que a gente acaba não fazendo. Mas se o paciente realmente quer consumir, eu peço sempre para ele pedir para cortar na hora. Né? E, claro, vai embalar no plástico para levar para casa, mas chegou em casa, tira e guarda num potinho de vidro, por exemplo. Que tem a tampa plástica, mas que essa tampa não vai estar em contato com o alimento, né? Então, evitar o uso do filme plástico. Inclusive, tem um trabalho também, Gisela, mostrando que o filme plástico, ele tem uma facilidade muito grande e também transferir esses fitalatos, essas substâncias tóxicas, para o alimento. Então, eu também peço para minimizar o uso do filme plástico. Se for usar o filme plástico, não usar em alimentos gordurosos. Não usar em alimento que contém uma grande quantidade de proteína e de gordura. Queijo, carne, mesmo o próprio abacate, que tudo bem, tem uma gordura excelente, mas ele é gordura, né? Então, quer dizer, vai permitir a transferência do bisfenol A. Então eu peço para não usar o filme plástico nesse tipo de alimento. Sempre usar uma fruta, uma maçã, uma banana, enfim, em frutas onde você não tenha tanta quantidade de gordura e proteína. E alimentos quentes? Esse também é um fator que pode contribuir, sim, para a migração dessas substâncias para o alimento. Quanto mais quente o alimento estiver em contato com essa embalagem plástica, maior vai ser a transferência dessa substância tóxica para o alimento. Só que também já tem trabalhos mostrando que o seguinte... a própria temperatura ambiente pode favorecer a transferência dessas substâncias para o alimento. E tem um trabalho feito com água de garrafa PET, né? Então, assim, eles observaram que a água na garrafa PET, que elas exposta ao ambiente, elas também estão contaminadas com essas substâncias xenoestrogênicas. Não se sabe se é somente pela migração do plástico da embalagem para a água ou se essa água já realmente está contaminada, porque também esse é um outro dado que a gente tem, né? Existe vários trabalhos feitos com água de torneira, por exemplo, tem um trabalho feito em Campinas, mostrando que a água de torneira, ela também está contaminada com essas substâncias tóxicas, né? Por quê? As mulheres tomam muito anticoncepcional, por exemplo, né? E esse estrogênio é liberado pela urina. No Brasil, a gente não tem métodos de tratamento da água que retire essa substância da água, né? Então, a gente acaba tomando uma água cheia de estrógeno, cheia de substâncias tóxicas, né? Então, não se sabe se essa água da garrafinha plástica é porque a água realmente já está contaminada ou porque houve uma migração da embalagem para a água. Aí a gente pede para o paciente tomar água, né? E ele vai comprar aquela garrafinha plástica e muitas vezes deixa dentro do carro, no sol, né? Deixa no carro, no sol. Ou até, eu fico pensando assim... o tempo, né, que chegou para essa garrafa plástica chegar até ele para o consumo. Outra coisa que eu peço para o paciente fazer é não usar o galão de água em casa, né? A gente não sabe a procedência dessa água e o galão aquela água fica ali naquele galão dias, né? Meio de cultura ali, né? Exato. Então eu peço sempre para o paciente, então um filtro de barro eu acho muito melhor. Verdade. Né? Um filtro de barro é muito melhor e o paciente guarda água também numa garrafa de vidro. Eu acho que nesse sentido a gente consegue minimizar a exposição tóxica dele a essas substâncias que vão estimular o acúmulo de gordura. Quando eu perguntei sobre o alimento quente, eu me lembrei principalmente daquela atitude da dona de casa de fez a sopa e cobre com filme plástico. Aí ficam aquelas gotículas. Sim. E aí? Na verdade, não sei te dizer se somente esse vapor, né, da sopa, ela vai facilitar essa migração da substância tóxica.
O que a gente sabe é o contato, né? Então, quanto mais contato tiver o plástico com o alimento, maior vai ser a migração dessa substância tóxica, tá? Então, é importante que ela evite. Uma outra coisa que a gente faz muito na cozinha, né? As pessoas fazem, por exemplo, cozinhar feijão. As pessoas cozinham feijão, ninguém faz feijão todo dia, né? Às vezes eu faço essa pergunta em sala de aula, tem gente que faz feijão todo dia, mas enfim. Feijão é uma coisa que não é prático, né? Então, o que acontece? As pessoas fazem o feijão e congelam nos potinhos de plástico. Então, elas colocam 5, 10 potinhos com feijão quente no pote de plástico e botam na geladeira. Muito ruim, porque a gente está com feijão extremamente intoxicado, cheio de substâncias que migraram dessa embalagem plástica para o alimento. Então, pois é, e tão fácil a gente comprar aqueles Pote de marinex, vidro. né, baixinho, como Pois o professor Enio fala, congela em pote, em travessas baixas, sim, né? é isso que eu tenho indicado às pessoas. Às vezes uma aluna pergunta, mas eu vou congelar a carne no pote de vidro, vai tomar um cristal de água. Não, tem que ser um potinho de vidro bem baixinho, né? Assim, aquelas travessas bem, não muito altas, né? Bem baixinhas. Você coloca, não fica com as gotículas de água, a carne fica preservada e fica muito mais saudável. E, André, vou te fazer depois umas perguntas que teve aqui, umas participações. Eu falei ontem que eu ia perguntar para você, mas lembrando de uma ouvinte que é gestante, e aquele negócio de esquentar mamadeira no micro-ondas, não tem mais mamadeira de vidro, tem? Então, é difícil de achar no mercado hoje, né? Eu até ganhei uma de uma amiga que trouxe de fora, mas assim, hoje era mais comum antigamente do que nos dias de hoje, a mamadeira de vidro, né? Realmente, primeiro que assim, né? Aí eu tenho duas questões em relação à mamadeira. Uma delas, primeiro, é a questão da toxina. Então, você esquentar a mamadeira, pega a mamadeira, esquenta no micro-ondas ou no banho-maria, está facilitando a migração do plástico dessa mamadeira para o leite da criança, e isso está sendo péssimo para ela, né? E isso vai contribuir, claro, para que ela tenha um acúmulo de gordura corporal e outras doenças relacionadas. Mas uma outra relação que eu tenho com a mamadeira é que os trabalhos mostram que ela favorece o consumo excessivo de leite, né? Então, o fato da gente colocar o leite na mamadeira, isso você coloca lá 200, 300 ml, então a criança, você fala, a mãe fica, tem que tomar tudo. Mas quem disse que isso ela vai chegar à saciedade dela, né? Então, a mamadeira tem a questão da toxicidade, mas tem também dela causar um superconsumo alimentar na criança que vai favorecer a obesidade. Inclusive, não tem aquele detalhe que, inclusive, não se deve oferecer mamadeira para criança? Sim, na verdade, não se deve, né? Pela questão de controle alimentar mesmo, que a gente altera na criança quando a gente dá mamadeira. Tem trabalhos mostrando que quando a gente tem manipulação sobre a alimentação da criança, você favorece o ganho de peso corporal, porque você passa dos sinais de saciedade da criança, né? Então, por exemplo, você dá mamadeira na boca da criança, ela tem que beber tudo que está ali naquele conteúdo. Quando que no peito, quando ela não quer mais, ela larga sozinha, né? A alimentação é tudo de bom, É tudo né? de bom. Tanto que, olha só, hoje é muito comum, por exemplo, o Hospital Amigo da Criança, né? E bebezinhos de 1 quilo, 1,5 quilo, eles tomam leite no copinho, né? Então, mostrando que não tem necessidade de você colocar o bico da mamadeira para fornecer o leite para a criança. E né? mesmo em UTI Mesmo em UTI neonatal. Isso, eu achei no copinho mesmo. Eles bebem... A minha mãe trabalha em UTI neonatal e os bebezinhos dela lá, elas trabalham... O leitinho é o banco de leite, né? De leite materno, e é tudo no copinho pequenininho, as crianças tomam. Gente, olha tranquilo. que gracinha isso, né? Sabe que legal. uma vez, quando você comentou isso em sala de aula, eu acabei falando, o pessoal ficou admirado, falando, você está brincando, em UTI neonatal? Como? Copinho? Pois é, uma coisa extraordinária. Então, essas toxinas, na realidade, para que o público, de repente, alguém que pegou o programa começando, quer dizer que essas toxinas, elas modificam o nosso metabolismo, é isso? Elas favorecem a produção de novas células de gordura. Então, elas vão favorecendo, né, a produção de novas células. Isso vai causar, claro, um ganho de peso, mas principalmente uma resistência para perder peso. Então, por exemplo, a pessoa chega no consultório e fala, eu estou fazendo dieta, né? E começa a fazer umas dietas loucas, para de comer um monte de coisa. O parar de comer é um estresse, o estresse emagrece, né? Então a pessoa fala, não estou comendo nada, não sabia que eu engordo, como uma fatia de um bife por dia, não tomo café da manhã, não janto, enfim. Então, o ficar sem comer é um estado de estresse, né? E além disso, esse indivíduo vai ter mais resistência a perder peso porque está exposto a uma grande carga tóxica que favorece o acúmulo de gordura corporal. Tá. Né? Agora, quando você comentou sobre o estresse, que nós precisamos, assim, modular esse estresse, qual a dica que você dá à conduta no seu consultório? E existem alimentos que podem ajudar? Tem, isso é muito legal. Primeiro que assim, né?
Estresse emocional, a gente precisa trabalhar com ele também no sentido de uma terapia corporal. Eu sempre falo, né? Então, por exemplo, você fazer uma massagem, um reiki, um shiatsu, yoga, dançar, qualquer coisa que deixa a pessoa mais tranquila, menos estressada, isso é muito importante. Mas a gente tem ali, quando a gente está estressado, a gente está no momento de uma produção de uma substância chamada cortisol, né? E existem alimentos que conseguem modular esse cortisol, reduzindo a quantidade dele. E um desses alimentos, pasmem, né? As pessoas que acreditam que o abacate engorda, mas o abacate emagrece. Exato. A gordura de coco também. Sim, né? o óleo de coco, então, enfim. O abacate, ele tem uma substância, não só o abacate, mas o abacate, o azeite de oliva, as castanhas, principalmente a macadâmia e o azeite, eles contêm beta-citosterol. E o beta-citosterol é um importante modulador de cortisol. Então, quando a gente está estressado também, isso é muito característico de paciente que quer perder peso, ele também está muito ansioso, né? E essa ansiedade, esse estresse, leva a uma compulsão alimentar. Então, o que eu costumo pedir para o paciente? Olha, no lanchinho da tarde, um dia você vai tomar, se você conseguir, um suco de abacate com limão, por exemplo, ou um patê de abacate, né? Porque o abacate, como ele não é doce nem salgado, a gente consegue fazer tanto preparações doces quanto salgadas. Ele é maravilhoso, é ótimo, né? Então, eu sempre fazer coisa simples. Então, por exemplo, amassar o abacate com sal, limão e azeite. Fica delicioso, você passa numa torradinha, numa bolachinha, tá tudo certinho. Fica muito bom. Aí eu também, por exemplo, peço o paciente tomar no final do dia, sempre, isso tudo no lanche da tarde, umas 4, 5 horas. Então, ou um suco de açaí com banana, ou, por exemplo, uma porção de castanhas, de noz, macadâmia, avelã, enfim, amêndoa. Porque esses alimentos vão impedir com que ele tenha aquela compulsão louca às 6, 7 horas da noite que a maioria deles refletem. Exato. Porque você diminui o estresse pela modulação do cortisol via beta-citosterol do alimento. E, além disso, os alimentos têm ômega 9. E o ômega 9 é um tipo de gordura que melhora a saciedade. Né? A gente produz essas substâncias no fígado, né? Que ajudam a melhorar o poder, que ajudam nesse poder de saciedade. Então, o indivíduo não tem aquela compulsão 6, 7 horas da noite. Porque o paciente chega como na clínica? Almoça. Aí, depois que ele almoçou, ele fala, quando você vai comer de novo? Umas 8, 9 horas da noite. E como que é? Eu cheguei em casa louco, morrendo de fome, querendo comer as paredes, né? Tá, mas então, eu não posso fazer com que você chegue em casa morrendo de fome, querendo comer as paredes, porque você vai comer tudo que vem pela frente, né? Eu preciso modular isso. Então, uma forma da gente modular é trabalhar com esses alimentos nesse lanchinho da tarde, que diminui muito e tem um resultado muito interessante nessa compulsão alimentar, desencadeada pelo estresse. Interessante que existe também aquele detalhe, o que ele come, né? Almoça, porque não toma café da manhã, Exatamente. né? Tem esse detalhe. Mas olha, temos várias participações aqui, André, inclusive por esse Brasil todo, e tem uma especialmente que eu vou pedir para você responder logo que nós voltarmos agora desse intervalo, que veio lá do Tocantins. A Leiva diz que está tomando um remédio para tireoide, mas ela diz que está com uma dificuldade danada de perder peso. E a gente vai, já voltando, ver essa questão, assim como a Rosângela, a Maísa, enfim, vários ouvintes por esse Brasil afora aqui, participando do programa Mais Saúde, cujo tema hoje é obesidade. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina e de luz. Oh, vem. Vem vencer a aridez, nossa apatia e rigidez. Guarda-nos no bom caminho, dá teus dons aos que confiam, e como prêmio da virtude, dá-lhes a felicidade eterna. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio
Uma canção nova em sua vida. Quero viver sem nada temer, entregue ao amor poder crescer. Quero voltar a Deus meu olhar, seguir ao seu encontro. Vem Espírito Santo, oh, vem em minha história revelar tua glória. Quero ver o amor vencer. Vem Espírito Santo, sopra em mim teu canto. Vem jorrar, me saciar. É na tua vontade o meu lugar. Oh, Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Você pode comprar todos os livros de autoajuda que você encontrar numa livraria, nenhum deles vai fazer o efeito que esta notícia faz em nossos corações. Você só precisa deste livro aqui, a Sagrada Escritura. Ela diz: Deus ama você. E enraizado nessa certeza, enraizado nesta fé, eu quero insistir mais uma vez, é fé, não é sentimento. Crer que Deus me ama não é sentir que Deus me ama, porque sentimento evapora. Nós já vimos isso na palestra passada. Sentimento é vinho velho, sentimento passa, mas a fé fica, a fé permanece. Eu creio que Deus me ama, mesmo quando eu não sinto que Deus me ama. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Todos os dias na programação da M1410 você concorre a grandes prêmios. A ganhadora da Bíblia, Luciana do bairro Butantã. Acompanha tudo o que acontece pelo america.cançãonova.com ou pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. E pode participar dos programas enviando torpedo do seu celular. E não esqueça, se alguém perguntar: que rádio? Eu ouço a Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Vem aí o Kairos de Cura e Libertação no ginásio do Ibirapuera, dia 5 de maio, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você não pode perder. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná, Ironia Spudaro e Comunidade Canção Nova de São Paulo. Kairos de Cura e Libertação no ginásio do Ibirapuera. Faça sua experiência. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera, São Paulo. Prepare-se. Informações 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Venha, traga sua família e deixe o amor de Deus transformar a sua vida. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. De segunda a sexta, você tem encontro marcado com a doutora Gisela Savioli a partir do meio-dia e aos sábados ao 12h30, com o Dr. Roque Savioli, no programa Mais Saúde. Participação do ouvinte e um bate-papo com especialistas das diversas áreas da saúde. Rádio América. 12h29. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América.
Estamos apresentando Mais Saúde. Um monte de perguntas por esse Brasil afora, perguntas interessantíssimas aqui para a doutora Andréa Naves, nutricionista, educadora física. Nossa, aquilo tudo que vocês sabem de bom, porque eu só trago gente assim muito bacana para o programa, né? Vocês estão já acostumados com isso. E hoje a doutora Andréa está aqui colocando para gente que não é só parar de comer e fazer atividade física para conseguir emagrecer. E que depois que engorda, que é o drama, né, Andréa? Para eliminar essas toxinas. Mas tem muita pergunta. Mas antes, deixa eu ler aqui uma mensagem de uma ouvinte que dá parabéns pelo programa, diz que é evangélica, e ela começou a digitar e falhou no meio do caminho. Quero te agradecer bastante a participação. E temos aqui uma ouvinte, a Maísa, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: a filha de uma amiga está com bronquite. Li que o óleo de copaíba é recomendado. A criança tem apenas 1 ano e 8 meses. Será que o óleo poderia fazer mal a ela? Desculpa fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas estamos muito preocupados com ela. E aí, Andréa, o que você podia falar? Maísa, olha só, essa bronquite, a gente precisa descobrir primeiro a causa dessa bronquite, e eu acredito que seja o consumo de leite. Precisa saber como que é o consumo de leite dessa criança, e uma das causas, dos alimentos mais produtores de muco realmente é o leite de vaca, né? Então precisa entender como que é o consumo. Eu não sei, não tenho informações em relação ao óleo de copaíba e eu não utilizaria porque a gente não sabe quais os efeitos deletérios que isso pode trazer para uma criança tão pequena, né? O ideal é a gente entender como que é a alimentação dessa criança, tentar tirar esses fatores de agressão alimentares, né, para poder ajudá-la. Mais do que utilizar um suplemento, é realmente refazer a orientação nutricional para ela. Aí você diz a retirada do leite e dos seus derivados, né? Aí fica aquela clássica pergunta: e o que ela vai tomar? Suco, bastante suco, leite de quinoa, leite de arroz que eu ensino a fazer. Dá para tomar um monte de coisa. Água, chá. E comer comida, né? Comida, arroz, feijão. Que é o mais importante. Bom, tem aqui aquela pergunta que nós estávamos falando da Leiva, lá de Gurupi, Tocantins. Então, problema de tireoide, ela toma uma medicação, diz que ela está perguntando se essa medicação para tireoide, ela dificulta a perda de peso. Ela diz que está acima do peso, não consegue seguir nenhuma dieta, diz que tem uma fome, coitada, direto, tá? Que nem a aveia está saciando, diz que ela tenta comer o mingau de aveia e tenta comer mais pão integral, mas